Para todo sempre seja louvado aquele que é a nossa ressurreição, a nossa vida. Aquele que é o precursor, o nosso Cordeiro Pascal, a pedra que esmiuça. Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida, o homem da Galileia, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Estamos juntos novamente para estudarmos a palavra do nosso Senhor, agora na aula de número 212, no tema Libertação Financeira, na nossa segunda edição. E lembramos, amados, que esses estudos que desenvolvemos o fazemos através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, e essas ministrações fazem parte de um curso de teologia básico, em que todos os assuntos que ministramos nós temos disponíveis em apostilas, em áudios, vídeos, e também você pode nos acompanhar através das nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. É sempre um prazer estarmos juntos e não apenas recebendo a palavra de Deus, mas também transmitindo às pessoas que nós conhecemos. Então, pegue toda essa ministração que você recebe e tenha assim a prática de estar transmitindo a outras pessoas e também convidando outras pessoas a estar participando desses momentos tão valiosos que o Senhor tem nos proporcionado, né? Na última ministração nós estávamos falando sobre o texto de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E naquele momento nós aguçamos até uma pergunta, um questionamento, em relação a esse versículo, se o Senhor está nos falando sobre coisas espirituais, ou sobre coisas materiais, ou sobre as duas situações juntas, né? E por conclusão, por analogia, nós entendemos que esse versículo, o Senhor está apontando apenas para coisas materiais. Então ele está falando de situações eminentemente materiais. Jesus se fez pobre materialmente para que nós fôssemos ricos materialmente. Entenda, queridos, que houve um momento em que o Senhor Jesus estava orando ali no Getsêmani, e a palavra de Deus nos dá conta, propriamente no Evangelho de Lucas, que no momento da sua grande aflição, o seu suor, ele se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Evidentemente, ele estava em momentos ali que precedia a sua prisão e consequente morte na cruz, onde ali ele passaria pela via dolorosa. E diante de toda aquela circunstância, naquele percurso de aproximadamente 800 metros da fortaleza de Antônia até o Calvário, o Senhor ali, ele carregando aquele pesado madeiro, evidentemente depois de ter sido surrado, depois de lhe colocarem uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, chegando no outeiro do Calvário, ele foi pregado com cravos nas suas mãos, nos seus pés, e ali lhe foi tirado até as suas vestes, permitindo apenas um pequeno pedaço de pano que cobria suas partes íntimas. Então isso significa que ele se fez pobre, ele permitiu que lhe fosse tirado tudo o que lhe era material, para que, através daquele processo, daquele procedimento, eu e você entrássemos com ele no privilégio,
do maior e mais tremendo espetáculo de todos os tempos, que foi a crucificação, e eu e você pudéssemos ser crucificados com Cristo ali. E nessa condição, ele se fazendo pobre materialmente, para que nós pudéssemos entrar com ele e através da sua ressurreição, juntamente com ele, evidentemente, pudéssemos fazer parte da sua riqueza material. Afirmamos isso com toda a convicção porque, diante de toda essa circunstância, pregado na cruz por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, em que ele ali falou 7 frases. A última frase, o texto bíblico nos dá conta de que ele bradou, ele falou em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso nós podemos conferir facilmente na biografia de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 46 e 47, que está escrito o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Olha o que diz o versículo 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Em outra tradução, era filho de Deus. Veja, quem deu esse testemunho foi o centurião romano, aquele que estava à frente da equipe exterminando Jesus. Não foi um discípulo, não foi alguém que tinha simpatia ou então se rendia aos pés de Jesus para adorá-lo. Alguém que estava liderando o extermínio de Jesus reconheceu que depois de toda a atrocidade que Jesus passou, nenhum ser vivente teria condições, ainda no momento final da sua existência, puxar de si um ar, o que humanamente seria impossível, e bradar, falar em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que denota, o que nós percebemos, amados, através dessa situação, é que até na hora da sua morte, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então, se há algo que Jesus nunca foi pobre, foi de espírito. E por isso, nós afirmamos que esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o Senhor está nos falando de coisas eminentemente materiais. Eu quero com liberdade fazer uma oração pela sua vida, porque nós cremos que uma palavra como essa precisa de um entendimento apurado, de um discernimento muito apurado, e isso nós só conseguimos através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entendemos que a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Entendemos, ó Deus, que a tua palavra é prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. E todos nós que estamos aqui, ó Deus, ouvindo essa ministração, a quem o Senhor nos deu o privilégio de estarmos participando nesse momento tão sublime, tão singular, nós, ó Deus, reconhecemos a nossa total dependência ao Senhor. Reconhecemos, ó Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sem Ti nada podemos fazer. E assim nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento. Fala com cada um de nós. Não importa a distância, não importa onde nós estejamos, não importa o tempo, se agora ou futuramente. Ouvindo essas ministrações, cada um de nós possamos, ó Deus, ter um entendimento. Assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que o apóstolo Paulo ministrando, ela pudesse entender a palavra do Senhor, nesta mesma sorte, te pedimos que a cada um de nós, o Senhor nos abra o entendimento para que possamos entender, compreender a riqueza, a beleza da tua palavra.
Queremos, ó Deus, a tua palavra manifesta, a vida da tua palavra em nós, e através da tua palavra o teu nome seja glorificado. Senhor, concede essa graça, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, do mais inteligente, do mais sábio ao mais neófito, contanto que cada um de nós possamos receber da tua parte esse banquete maravilhoso. Essa semente divina que transforma, que alimenta e que todos nós, através da tua palavra, vivemos. Assim nós oramos e nós te glorificamos através do exaltado e enaltecido nome de Jesus Cristo, que no outeiro do Calvário entregou a sua vida por todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Como igreja e como corpo, repreendemos a Satanás e todo o poder das trevas e determinamos: Satã, recue agora em nome de Jesus. Quebramos, destruímos, neutralizamos toda a penha, toda a amarra, toda a corrente, toda a algema, todo o propósito do inferno contra qualquer vida aqui presente, contra qualquer família aqui representada. E assim também proibimos toda a retaliação contra as nossas vidas, contra os nossos bens materiais, contra o nosso ministério, contra o nosso trabalho e contra tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Assim nós oramos agradecidos no nome excelente de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Exaltado seja para todos sempre. Amém. A Rosa de Saron. Amados, falando de um plano resgate, que é a abordagem dessa ministração, quando o povo de Israel ia sair do Egito, Deus deu uma ordem a Moisés e assim, naturalmente, ao povo, que eles deveriam sair com tudo o que possuíam. Faraó, evidentemente, tentou convencê-los a deixarem algumas coisas. Primeiro, ele disse: vão os homens, mas deixem aqui as mulheres e as crianças. Moisés, conhecendo muito bem o Deus a quem ele servia, Moisés, olhando bem dentro do olho do faraó, e disse: não, ou vão todos, ou não vai ninguém. Então o faraó disse: então não vai ninguém. Mas Faraó sentiu-se constrangido, Faraó sentiu-se perturbado, incomodado. Talvez ali mandou chamar Moisés e dentro de algumas rápidas palavras como: Moisés, vamos entrar no acordo, vamos negociar. Vão então os homens e as mulheres, mas deixe aqui as crianças e o gado. Mais uma vez, Moisés, fitando seus olhos no olho de Faraó, disse: não, ou vão todos, ou não vai ninguém. Então Faraó disse: então não vai ninguém. Amados, Faraó continuou argumentando. Faraó continuou propondo, mas o certo é que Moisés não cedeu. E as pragas começaram a assolar o Egito. Até que conseguiu sair com tudo o que eles tinham. O que significa é que Faraó, perturbado, não suportando tanta praga, não suportando a pesada mão do Criador, ele manda chamar Moisés e Arão e disse: olha, sumam da minha frente, vão embora vocês, vão embora os homens, vão as mulheres, vão as crianças, vão o gado. Porque Moisés havia dito: nem o gado fica. E Faraó liberou todos. Eu fico imaginando Moisés olhando no olho de Faraó, dizendo essas coisas. Deus abençoe grandemente e continuaremos na próxima ministração para a glória do Senhor.